Olá, galera! Vamos começar mais uma aula de Química. Dando continuidade ao assunto ligações químicas, hoje falaremos das ligações covalentes, ok? Então, na semana passada, nós falamos da ligação iônica, que é a ligação que ocorre entre metal e ametal, ou metal e hidrogênio. Lembrando que os metais possuem tendência a perder elétrons, né? E os ametais possuem tendência a ganhar, assim como o hidrogênio, que também possui tendência a ganhar um elétron para ficar estável, ok? Então, hoje vamos falar de um outro tipo de ligação, que é a ligação covalente, ok? Então, só para vocês não esquecerem, né? Semana passada falamos da ligação iônica, tá? Ligação iônica é diferente de ligação covalente. Ligação iônica é aquela que ocorre com transferência de elétrons. Então, ligação iônica ocorre entre metal e ametal, ou metal e hidrogênio, ok? Metal tende a perder elétrons. E a metal e o hidrogênio também, né? Ganha elétrons, ou seja, ocorre uma transferência de elétrons. Tranquilo? Agora, a ligação covalente é aquela que vai acontecer entre átomos de ametais. Então, ligação covalente é aquela que vai acontecer entre ametal mais ametal. Então, ó, sempre que eu tiver ametal mais ametal, ligação covalente. Ou ametal mais hidrogênio. Pode acontecer também da ligação, né, acontecer entre hidrogênio e hidrogênio. Então, todas essas situações aqui vai acontecer ligação covalente. Como os ametais e o hidrogênio tendem a receber elétrons, então, ó, quando eu tiver a ligação entre um ametal e um ametal, ambos vão querer ganhar elétrons. Então, o que eles vão fazer para atingir, né, para adquirir estabilidade? Compartilhar elétrons. Então, vai ocorrer um compartilhamento de elétrons para estabilizar os átomos da molécula, ok? Então, ligação covalente ocorre com compartilhamento de elétrons. Então, vamos para o primeiro exemplo aí, ó. Quero fazer a ligação entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. O átomo de hidrogênio, galera, tá lá na família 1A da tabela periódica, né? Família 1A. Ou seja, possui um elétron na camada de valência. Aqui eu fiz a distribuição eletrônica. Então, ó, camada K, apenas um elétron. O hidrogênio fica estável como o átomo de hélio, ou seja, com 2 elétrons na camada K. Então, para ficar estável, ele vai ganhar um elétron. O cloro está na família 17 ou 7A da tabela periódica, não é isso? Ou seja, tem 7 elétrons na camada de valência. Então, para ficar estável, o cloro ganha também um elétron. Então, olha só, ambos os átomos, tanto o hidrogênio quanto o cloro, querem ganhar um elétron. Então, o que eles vão fazer? Vão compartilhar um par de elétrons, tá? Então, vamos supor que eu tenha uma caneta. E a minha amiga também quer uma caneta. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero ganhar uma caneta, melhor, né? E a minha amiga também quer ganhar uma caneta. Então, o que a gente pode fazer? Compartilhar uma caneta. É o que acontece aqui. Então, olha só. O hidrogênio a gente representa com um elétron, que é o um elétron, né, presente na camada de valência dele. E o cloro, que tem 7 elétrons na camada de valência, a gente representa com 7 elétrons, 7 bolinhas. O cloro quer ganhar um elétron. O hidrogênio também quer ganhar um elétron. Então, ambos querem fazer
uma ligação. Então, eles vão fazer uma ligação. Só que na ligação covalente, a gente representa dessa forma aqui, com um círculo em volta do par de elétrons. Por quê? Porque esse círculo está indicando que esses átomos estão compartilhando esse par de elétrons. Tanto o elétron do hidrogênio quanto o elétron do cloro estão sendo compartilhados. Então, agora o hidrogênio passa a ter o elétron que ele já tinha, mais esse elétron compartilhado do cloro, ou seja, 2 elétrons, se estabilizou. E o cloro, que já tinha 7, passa a ter também esse que está sendo compartilhado aqui pelo hidrogênio, ou seja, 8 elétrons, se estabilizou. Então, basta a gente perceber que sempre o número de elétrons que devem ser ganhos aí na ligação vai ser o número de ligações, né, que vai acontecer entre os átomos. Então, olha só, ganham um elétron, então fazem uma ligação para adquirir estabilidade. Ok? Continuando. Só apagar aqui, para não ficar esses rabiscos aí, né? Outro exemplo, galera. Ligação entre oxigênio e hidrogênio. Oxigênio é A metal. Hidrogênio, né? Hidrogênio ganha elétron. Então, oxigênio, que é A metal, com hidrogênio, a gente já sabe que vai ser o tipo de ligação covalente. Aqui, né, nós temos a distribuição eletrônica do oxigênio. 1s2, 2s2, 2p4. Então, camada K, 2 elétrons, camada L, 6. Então, o oxigênio, 6 elétrons na camada de valência. Na verdade, né, pelo macete que eu expliquei para vocês semana passada, a gente nem precisa ficar fazendo distribuição eletrônica. Basta olhar a família do oxigênio na tabela periódica. Aonde ele está? Família 16 ou 6A. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência, ok? E para ficar estável, o que ele vai fazer, galera? Se ele já tem 6, vai ganhar 2, né? Então, se ganha 2 para se estabilizar, o oxigênio quer fazer quantas ligações? 2 ligações, tá bom? E o hidrogênio, né? Nós já vimos o caso dele. Um elétron na camada de valência, ele está na família 1 ou 1A. Então, um elétron na camada de valência. Posso ver isso tanto pela localização na tabela periódica quanto pela distribuição eletrônica. Se ele tem um elétron na camada de valência e ele fica estável como o átomo de hélio, né? Ou seja, com 2 elétrons na camada de valência, para ficar estável ele ganha um elétron. Ou seja, o hidrogênio, para ficar estável, precisa fazer uma ligação covalente. Tá bom? Então, vamos representar isso. Ó, vou representar o oxigênio com seus 6 elétrons, né? Então, vou botar 6 bolinhas aqui em volta do oxigênio. E o hidrogênio com 1 elétron. Então, uma bolinha aqui para o hidrogênio. O hidrogênio, vamos começar sempre por quem quer fazer menos ligações, tá? Então, o hidrogênio quer ganhar 1 elétron para ficar estável, ou seja, ele vai precisar fazer apenas uma ligação para se estabilizar. Então, ele vai fazer uma ligação covalente aqui com o oxigênio. Ó, fez uma ligação. Só que o oxigênio não ficou estável. Por quê? Para ficar estável, ele precisa de 2 ligações, não é isso? Então, eu vou pegar outro hidrogênio para fazer mais uma ligação com o oxigênio e estabilizá-lo. Ó. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho o oxigênio fazendo ligação covalente com 2 hidrogênios. Formei o quê? H, né? 2, porque nós temos 2 hidrogênios. Ó,
montamos aí a molécula de água, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo. Agora, carbono e oxigênio. Carbono, galera, tá na família 14 ou 4A. Se ele tá na família 14 ou 4A, ele tem 4 elétrons na camada de valência, né? Então, família 14 ou 4A, 4 elétrons na camada de valência. Para ficar estável, ele precisa ganhar 4 elétrons. Então, quantas ligações ele vai fazer para ficar estável? 4 ligações. O oxigênio, família 16 ou 6A, não é isso? Portanto, quantos elétrons na camada de valência? 6 elétrons na camada de valência, tá? Então, para ficar estável, ele vai ganhar 2, ou seja, para se estabilizar, ele vai precisar fazer 2 ligações. Agora, vamos representar, né, a molécula formada. Então, vou colocar aqui, vou representar o carbono com seus 4 elétrons e o oxigênio com seus 6 elétrons. Né? Começando sempre, né, por quem quer fazer menos ligações. Então, o carbono quer fazer 4, o oxigênio quer fazer 2. Então, primeiro a gente estabiliza o oxigênio. Vai fazer, então, 2 ligações com o átomo de carbono, ó. O oxigênio, então, se estabilizou. Era o que ele queria, né? Ganhar 2 elétrons, então fazer 2 ligações, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou com 8 elétrons. Mas o carbono não está satisfeito. Ele quer fazer 4 ligações, então ele precisa fazer mais 2. Então, o que a gente vai fazer? Pegar outro átomo de oxigênio com seus 6 elétrons, nunca esquecer de representar os elétrons, tá? E fazer mais 2 ligações. Então, a gente pode representar da seguinte forma: carbono fazendo dupla ligação com 2 átomos de oxigênio. O que a gente formou? CO2, que a gente conhece aí como gás carbônico, né? Mas que o nome dele correto é dióxido de carbono, tá bom? Separei mais 2 exemplos para a gente fazer aí. Nitrogênio com oxigênio, galera. Como vai ficar isso aí? Não, não é nitrogênio com oxigênio não, galera, desculpa. Aqui eu estou mostrando para vocês que podem ocorrer ligações entre átomos iguais, né? Átomos do mesmo elemento químico. Então, observe o seguinte. Aqui, nós temos a molécula de O2, tá? O2, ou seja, formado por 2 átomos de oxigênio. Percebam que o oxigênio, né, que possui 6 elétrons na camada de valência, para ficar estável, precisa ganhar 2 elétrons, ou seja, precisa fazer 2 ligações covalentes para se estabilizar. Então, ambos os átomos de oxigênio precisam fazer 2 ligações covalentes para se estabilizar, né? Então, para ficar estável, o que eles vão fazer? 2 ligações covalentes entre si e formar a molécula de O2. Então, vamos ver como fica para a molécula formada por nitrogênio apenas. Como vai ficar? Ó, o nitrogênio está na família 15 ou 5A da tabela periódica.
não é isso? O que significa? Que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, podem ver aqui pela distribuição eletrônica, né? 5 elétrons na camada de valência. Desculpa, galera, saiu aqui, deixa eu voltar. Voltei. Então, tem 5 elétrons na camada de valência. Vocês concordam comigo? Então, para ficar estável... Deixa eu voltar aqui, galera. Vou botar aqui de novo. Então, vou escrever aqui de novo, ó. Família 15 ou 5A. Ok? Então, para ficar estável, ele precisa ganhar quantos? 3, né? Já que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, para ficar estável, ganha 3 elétrons, ou seja, faz 3 ligações. Então, uma molécula formada por 2 átomos de nitrogênio, né? Ambos os átomos com 5 elétrons na camada de valência, então a gente representa eles com 5 elétrons, vai fazer o quê? 3 ligações covalentes entre si, já que ambos querem fazer 3 ligações. Então, a gente tem nitrogênio fazendo ligação tripla com outro nitrogênio, né? Formamos a molécula de N2, que é o gás nitrogênio presente aí na atmosfera. Tá bom, galera? Vamos fazer só mais 2 exemplos, então, para ficar claro aí para vocês como ocorre a ligação covalente, tá bom? Então, outros exemplos, só mais 2 aí. Então, ó, temos aí o nitrogênio, que está na família 15 ou 5A da tabela periódica, ou seja, possui 5 elétrons na camada de valência. Para ficar estável, ele precisa ganhar quantos elétrons? Ganha 3 elétrons. Para ficar com 8, né? Portanto, ele quer fazer 3 ligações covalentes. O hidrogênio, família 1 ou 1A da tabela periódica. Então, 1 elétron na camada de valência. Lembrando que o hidrogênio fica estável como átomo de hélio, ou seja, com 2 elétrons. Então, para ficar estável, ele ganha 1 elétron, né? Então, quer fazer apenas uma ligação covalente para se estabilizar. Vamos representar, então, a molécula, ó. Nitrogênio, vou representar com seus 5 elétrons, né? Da camada de valência. E hidrogênio, vamos representar com 1 elétron, que é seu elétron da camada de valência. Vamos começar a estabilizar sempre pelo átomo que quer ganhar menos elétrons, que no caso é o hidrogênio. O hidrogênio quer ganhar apenas 1 elétron, fazer apenas uma ligação. Então, ó, ele faz uma ligação com o nitrogênio. Só que o nitrogênio não ficou estável, porque o nitrogênio quer fazer 3 ligações. Então, eu vou ter que pegar mais 2 hidrogênios para estabilizar esse átomo de nitrogênio. Então, ó, fez uma ligação aqui e uma ligação aqui. Agora todo mundo ficou estável, né? Temos a molécula de NH3, muito conhecida como amônia. Percebam que eu represento aqui, ó, a ligação covalente por tracinho, tá? Então, aqui a gente tem a estrutura de Lewis e aqui a gente tem a fórmula estrutural, tá bom? Então, aqui nós temos a molécula de NH3, conhecida aí como amônia. E, galera, para terminar, vamos fazer a molécula formada por carbono e flúor. Carbono, família 14 ou 4A da tabela periódica. Então, possui 4 elétrons na camada de valência, não é isso?
Para ficar estável, vai ganhar quantos elétrons? 4 elétrons para ficar com 8, né? Portanto, o carbono faz 4 ligações covalentes para se estabilizar. O flúor, galera, está na família 17 ou 7A da tabela periódica. Então, possui 7 elétrons na camada de valência. Para ficar estável, precisa ganhar apenas um elétron, né? Ganha um, ou seja, precisa fazer apenas uma ligação covalente. Vamos montar a estrutura aí. Carbono com seus 4 elétrons da camada de valência. E flúor com seus 7. Para ficar estável, né? Vamos começar a estabilizar sempre do que quer ganhar menos elétrons, que no caso é o flúor. Que quer ganhar só um, vai fazer apenas uma ligação. Então, o flúor vai fazer uma ligação com o carbono. Só que o carbono, né, por sua vez, precisa fazer 4 ligações para ficar estável. Ou seja, eu vou precisar de mais 3 átomos de flúor para estabilizar esse carbono. Então, ó, 2 ligações, mais um átomo de flúor. 3 ligações, mais um átomo de flúor. 4 ligações, ok? Então, a gente formou aí o quê? CF4, que é o tetrafluoreto de carbono. Ok? Então, galera, façam os exercícios, né? E daqui a pouco nós teremos a nossa live para vocês tirarem as dúvidas que surgirem aí sobre a ligação. Sobre a ligação covalente, né? E também vocês podem tirar dúvidas sobre ligação iônica e o que vocês quiserem, tá bom, galera? Um abraço e até daqui a pouco.